Jornalista Lucas Silva na área, e hoje no 8º episódio Histórias que o Futebol Conta, vamos falar de um clube lá do Nordeste, o Fortaleza. E aqui estou com 4 meninas que entendem muito de futebol também, e principalmente do Fortaleza. E para começar, uma apresentação de cada uma. Oi, pessoal, eu sou a Geisa, né? Sou torcedora desde criancinha, sou personal trainer e vivo intensamente em Fortaleza. Sou a Jéssica, tenho 34 anos, atualmente sou consultora de vendas, estudante de marketing no 4º período e também mais uma fanática e torcedora do Fortaleza desde muito tempo, né, digamos assim. Me chamo Karen, sou torcedora do Fortaleza desde criança também. Cheguei ao Fortaleza através do meu irmão mais velho e sigo até hoje, né, amando esse clube, acompanhando desde sempre. Além de torcedora, sou contadora, estou cursando 2 pós-graduações no momento e estou presente no estádio sempre que possível, praticamente todos os jogos. Eu sempre ir e estar lá presente, mesmo no momento ruim que a gente vive hoje. Olá, meninas, Lucas. Meu nome é Luana, eu tenho 28 anos, eu estou graduando em terapia ocupacional e fonoaudiologia. Bem, eu sou torcedora do Fortaleza desde a minha adolescência e desde lá eu sigo até hoje, com meus 28 anos aí. Vamos falar dos melhores e piores momentos desse clube, o Fortaleza, né? Melhores momentos, para mim, eu passei um bom período assim sem estar no estádio, mas um dos que marca muito é o campeonato brasileiro, né? Quando o Fortaleza foi campeão da Série B. E desde então vem a ascensão, desde lá, depois de muito sufoco, né, na Série C. Então, esse para mim foi um dos melhores momentos do Fortaleza, que tem vivido, né, bastante coisa. Isso é um dos marcos, né, e chegar tão longe, tantos campeonatos internacionais que hoje o Fortaleza participa. É um orgulho, né, para o Nordeste, para a gente, né, torcedor principalmente. Um dos melhores momentos para mim, sem dúvida, é os nossos últimos anos, né, que a gente conseguiu finalmente sair do tormento, que foi o nosso pior momento, que é o período que a gente sofreu por 8 anos na Série C. E ali em 2017, quando a gente conquistou o acesso, veio um alívio para mim e para todos os torcedores do Fortaleza. E de lá para cá a gente vem colecionando momentos marcantes, né? Que a gente conquistou o Campeonato Brasileiro, como a Jéssica citou, classificações para a Libertadores, né? São 3 Libertadores. Além disso, títulos, né? Copa do Nordeste, um pentacampeonato cearense. Mas um ano que eu gosto de destacar é 2021, que a gente fez um ano que, para mim, foi um ano perfeito, terminando ali o Campeonato Brasileiro em 4º lugar. Apesar de ter repetido esse feito, mas 2021 eu acho que foi um ano onde a gente jogou demais. Nosso time não era dos melhores times, mas jogava muito e era bem encaixado e dava alegria ao torcedor. Nosso melhor momento foi quando a gente saiu da Série C, depois daquele martírio grande, e chegar a uma final de uma Sul-Americana ali, para mim foi bem marcante. Concordo aí com as meninas, né? Tudo que elas falaram de melhores e piores tem razão. Eu concordo com a Karen, a Série C, os 8 anos de Série C, sem dúvida nenhuma, foi o pior momento até hoje do nosso clube, né? 8 anos bem sofrido, aí de 2010 a 2017, e aí quando a gente saiu em 2017, não foi 2018 no caso, né? E depois, em seguida, a gente conquistou aí a Série B em 2018 com o Rogério Ceni já, né? E a partir daí a gente deu uma virada de chave espetacular, né? Então, de melhores momentos, sem dúvida nenhuma, foi a partir da Série B, da conquista da Série B, né, do brasileiro. E aí, como já foi citado, teve o nosso pentacampeonato, né, também ainda com o Rogério Ceni, teve os 2 primeiros títulos, e aí depois os outros 3 com o Vojvoda, e depois da era Vojvoda a gente desencantou, né? Foi aí, teve o Tri do Nordeste também, que foi importante. Tivemos a classificação para a Libertadores a primeira vez com o Vojvoda, né, para a pré-Libertadores, foi
sensacional também, que para mim, assim, eu tava lá no jogo que levou a gente para a Libertadores, foi um sentimento assim que a gente nunca pensou que iria vivenciar depois de tanto tempo de sofrimento, né? E aí a gente foi para a Libertadores a primeira vez, e aí depois chegamos ainda na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, que foi também fantástico, e depois ainda teve a final da Sul-Americana, que foi sensacional também, né? Outro marco aí, tudo na Era Voivoda. O Fortaleza é um time já centenário, né? Que foi lá fundado em 1918. Eu acho que, se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas o maior título do Fortaleza é o Campeonato Brasileiro da Série B em 2018, né? Então, claro, é um título de grande expressão. O Grêmio também tem esse título lá em 2005, né? Mas, assim, é um grande título que leva, né, o time à elite do Campeonato Brasileiro. Mas o Fortaleza também é 3 vezes campeão da Copa do Nordeste, né? 2019, 2022 e o ano passado. E além de 46 estaduais, né? Que aí no estado do Ceará além do Ceará, tem outros times também grandiosos aí, e sempre é ali, né? Ferro a ferro, fogo a fogo, a disputa sempre acirrada. E nessa história de mais de 100 anos do Fortaleza, o clube tem inúmeros ídolos também, né? E eu queria falar agora de ídolos, e falasse um pouco dos ídolos e também o ídolo mais importante para cada uma. Meu ídolo mais atual, no caso, para mim foi o Marcelo Boeck, o goleiro, porque ele saiu desde a Série C, ele sempre acreditou de lá até a Série A, que a gente sim jogaria uma Libertadores, e aquela defesa que ele fez contra o Tupi, que é aquela famosa mão trocada. Então, para mim, sempre marcou muito, porque aquele jogo eu assisti pela TV, eu não consegui ir. Então, aquilo me marcou. E, assim, um ídolo mais antigo, para mim, é o Geraldino Saravá, da década de 70, que foi o maior artilheiro do Fortaleza, com mais de 150 gols. Dos que da minha era, né, dos que eu presenciei, o Geraldino é um ídolo, mas eu não presenciei, né? Seria a partir de Clodoaldo, Rivaldo, o Marcelo Boeck, né? O Tinga, que ainda é jogador do Fortaleza, que também está no clube muito tempo, e eu considero sim ele como o ídolo, até pela identificação que ele tem, né, também com a torcida. Ele é sim ídolo hoje também, mas sem dúvida nenhuma, para mim, o maior ídolo do Fortaleza é o Voivoda. Voivoda, por tudo que ele proporcionou para a gente, assim, ele é inesquecível, né? Tanto que a saída dele, né, foi dolorosa, apesar de necessária, mas foi dolorosa, e a gente viu aí que é meio que quase unânime, né? Tudo que ele fez para a gente, ele é, sim, ídolo, merece até uma estátua. Os ídolos para mim, né, como eu passei um bom tempo também sem ir ao estádio, mas pelos que eu acompanhei, foi o Rinaldo, Clodoaldo também, jogava muito dessa época, da atualidade, também o Marcelo Boeck também foi um grande goleiro, fez o Fortaleza aí participar também, participou, né, de grandes competições junto com o Fortaleza. Hoje em dia também vejo o João Ricardo também, que foi o 8º melhor goleiro do Brasil também. O Brits, que eu vejo que tem muita raça jogando dentro de campo, que aqui pra gente também a gente chama ele de xerifinho, né? Que é com muita garra, veste a camisa mesmo. E sem falar, não tem nem como não falar do Voivoda, né? Era o Voivoda que foi muito marcante para todos nós e sem dúvida nenhuma sempre será o nosso ídolo, apesar da saída. É, espero que volte em breve, né? Espero que ele possa voltar em breve a fazer mais história ainda com o clube. Mas, a princípio, os ídolos que eu vi que jogaram muito foram esses. Para mim, citar, assim, desde a minha época, um dos principais de tempos passados, eu posso citar o Rinaldo, né, que eu vi jogar. Clodoaldo, eu não considero ídolo, apesar de ter jogado um absurdo no Fortaleza, mas não considero ídolo por todas as circunstâncias que envolvem a história dele com o Fortaleza. E dos mais recentes, sem dúvida, o Boeck e o Tinga estão entre os que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. E o Vojvoda, sem dúvida, eu acho que é unanimidade para a torcida inteira, que é um dos nossos principais ídolos.
e como técnico é o principal. Então, sem dúvida, ele tem que ser citado. Mas eu queria também citar um que, para mim, é ídolo no futebol masculino e no feminino, que é o Erandi, porque ele conseguiu um grande destaque no futebol, né, jogando pelo Fortaleza, se tornando um ídolo do Fortaleza, e agora conseguiu um grande feito no futebol feminino, que é levar o nosso time à elite do futebol feminino. Então, ele também merece ser citado e honrado. O Marcelo Boeck, ele tem uma passagem pelo meu rival aqui no Sul, né? Foi campeão, se não me engano, da Libertadores 2006. Se eu não me falha a memória, acho que ele foi campeão em 2006 pelo Internacional e foi vice-campeão mundial lá. Não, acho que ele foi campeão mundial, sim, em cima do Barcelona. Se eu não me engano, ou foi 2010, alguma coisa assim. Mas Ele ele... conquistou o Mundial lá. Isso, então, foi 2006, isso, verdade. Eu tava na dúvida se era 2006 ou 2010, mas eu sei que ele jogou pelo rival. E com certeza foi um baita goleiro, sim, né? Não só pelo Fortaleza, mas no Internacional, na sua passagem, né? Foi um baita goleiro. E eu acho assim, acho que foi a Luana que falou, né? O Geraldino, acho que é o maior, né? Lá dos anos 70 e antes, foi o maior ídolo do Fortaleza e é o artilheiro, né? Master do Fortaleza, né? E agora vamos falar de rivalidades e adversários. Como eu falo, né, Rio Grande do Sul, o Grenal é o maior clássico, né, do Rio Grande do Sul, eu acho que um dos maiores do mundo. No Ceará tem Fortaleza e Ceará. Claro que tem outros times também no Ceará, como o Ferroviário, o Maracanã, né, que vem se destacando nos últimos anos aí. Mas eu sei que o maior clássico é contra o vô, né? O vovô aí, como chama o Ceará. Mas eu queria que vocês falassem um pouco dos clássicos contra o Ceará, contra o Ferroviário também, e sobre os adversários que vocês consideram ruins de se enfrentar, que sempre são uma pedra no sapato do Fortaleza. Sem dúvida, o nosso maior clássico, o maior adversário de enfrentar é o Ceará, né? Porque é o nosso clássico local, então há sempre uma rivalidade muito grande. E eu, como o tipo de torcedora realmente que tipo, pega a rivalidade a todo custo ali, sem dúvida, sinto muito quando é dia de clássico. Ultimamente, a gente não vive um bom momento em clássicos, mas a gente tem um histórico também muito positivo, né? Já ficamos 16 jogos sem perder para eles. Então, a gente tem história além de, né, títulos em cima deles, né? Eliminações que eles tiveram para a gente na Copa do Brasil, em outras competições. Então, é sempre um grande clássico. Agora, citar adversários são difíceis. Temos alguns, né, que sempre é uma pedra no nosso sapato, principalmente os grandes, né? Podemos citar que a gente não consegue vencer, por exemplo, o Grêmio na casa de vocês. Fomos aí recente na expectativa de sair da zona e mais uma vez não conseguimos vencer vocês aí. Também dá para citar o Palmeiras na casa deles, também sempre é muito difícil. E eu queria citar também alguns times que a gente criou uma certa rivalidade sem motivo nenhum, que um é o Colo-Colo, porque a gente não tinha motivo para criar rivalidade, mas eles criaram a rivalidade com a gente a um nível que nada explica. Tudo isso depois que a gente tirou o luceiro deles. Então, são aí alguns clubes que a gente tem bons conflitos, né, de rivalidade. A Ari aí já falou tudo praticamente. Clássico Rei, é o Clássico Rei aqui, o clima em casa. Tem misto, né? Obviamente, Ceará e Fortaleza aqui em casa, então fica bem pegada, clima no estádio é a mesma coisa. Eu acho que adversários mais chatos para mim, como ela citou, é o Colo-Colo. E também eu tenho uma coisa ruim ali com o esporte. Eu não gosto do esporte. Então eu acho um rival chato também. Eu acho que os grandes ali, Palmeiras, Flamengo, para mim também, ali é rival. Clássico Rei, sem dúvida, nossa maior pedra no sapato, eu confesso assim para vocês, e meninas, eu odeio ir para Clássico Rei. Eu passo mal real em Clássico Rei, mas não deixe ir.
né? Eu sempre também vou para todos os jogos, né? E eu não falo Clássico Rei, apesar de odiar, odeio. Porque eu realmente sinto muito no momento lá, toda a vida parece uma final de campeonato, é aquela coisa, né? Então, inegavelmente, Ceará é o nosso maior rival. E como concordo com a Karen, bem lembrada, inclusive, a questão da rivalidade com o Colo-Colo. Eu acho muito chique isso, para falar a verdade, você ter um rival internacional, né? Mas é como ela falou, do acaso, né? A gente criou essa rivalidade aí por conta de um jogador, né? Eles criaram essa rivalidade, né? E a gente só aceitou, né? Tem o Boca Juniors hoje em dia também tem uma certa rivalidade ali, né? Pelo histórico, eles não vinham bem, a gente se aproveitou da situação, fomos bem aí nos jogos contra o Boca Juniors também. E aqui no Brasil, cara, eu acho que o Bahia também dá para citar por ser um rival regional, né? E forte, né? Poderoso também. A gente tem sempre aquela rivalidade ali de querer alcançar, né? O Bahia acaba sendo um rival também, né, nordestino poderoso. O esporte é muito chato, né? A torcida do esporte é complicada ali, é muito forte essa rivalidade também de torcida, não só de time, né? E os grandes são os grandes, né? São sempre complicados fora de casa, mas eu vou te dizer, aqui dentro de casa, o Fortaleza não teme mais ninguém, não. A gente tenta se impor agora, e isso é muito legal também, porque não sei se vocês concordam, meninas, mas antigamente os grandes vinham jogar aqui e a gente se mantinha ali na retaguarda, né? Tentando segurar ali um empate, algo do tipo. Mas hoje não, hoje a gente se sente na obrigação de impor o jogo, né? De ir para cima, de conseguir o resultado, né? Naquela que quem manda aqui é a gente. Então, fora, a gente tem ainda muitos tabus, né? Tudo, como foi citado aí contra o Grêmio, que a gente achou que fosse agora, mas ainda não. Mas, enfim, estamos aí para quebrar os tabus. Concordo aí com as meninas, né? Nosso maior rival aqui dentro é o Ceará, né? Mas isso aí a gente deixa para depois, né? Um penta, assim, 5 tacinhas em casa. Outro que eu acho que começou uma rivalidade, como até a Geise falou, que é o esporte, depois daquele fatídico ataque, né, ao ônibus do Fortaleza. Então isso gerou mais ainda um conflito maior com a torcida do esporte. E os internacionais agora que venham, né, que, como as meninas falaram, os grandes agora, eu acho que do patamar que o Fortaleza chegou, Fortaleza ficou muito conhecido por todos os jogos, tanto dentro de casa quanto fora, ganhar. Então, isso ficou mais que uma obrigação para a gente. Então, tinha que estar ali, ó, no mesmo nível. Então, creio que hoje em dia todos são os nossos rivais, né? Apesar do campeonato, agora a gente não está indo bem, mas a do ano passado, que terminamos ali nas cabeças, Fortaleza foi muito citado, entendeu? Dos grandes times, coisa que ninguém dava nada pelo Fortaleza, então ele chegou num patamar muito alto. E ele conseguiu fazer por esforço, por ter um bom futebol, coisa que ano passado a gente deu aula, diga-se de passagem, para um time do Nordeste, chega aos 4 ali primeiros, classificação internacional. Então, sempre vai ter os adversários maiores, claro, mas sempre o nosso maior rival aqui dentro de casa, né, nossos amigos, né, do Ceará. Queria pegar um gancho dessa pauta sobre a rivalidades e adversário. A Karen e a Geisa comentaram, né, sobre o Grêmio, né? Mas o Fortaleza também é uma pedra no sapato do Grêmio. Porque se pegar os últimos jogos, confrontos Grêmio e Fortaleza, é tudo parelho, né? É empate, é mais empate do que vitória de ambos. E o Grêmio venceu recentemente, acho que umas 2, 3 semanas atrás. Até a Geisa participou de uma live comigo, né, falando do resultado do 2-1, né, da vitória do Grêmio na Arena. Mas os últimos jogos do Grêmio e Fortaleza é muito parelho, né? Então é bem complicado. Enfrentar qualquer time nordestino é complicado, né? O Grêmio perdeu em casa para o Sport, né? O Sport que vinha aí de 18 derrotas no Brasileiro, aliás, 18 jogos sem vencer no Brasileiro,
e, né, o Grêmio conseguiu ressuscitar e em plena arena do Grêmio. Então é complicado enfrentar time nordestino, e o Grêmio tem uma história aí em 2005 contra o Náutico, né? O time nordestino também, a famosa Batalha dos Aflitos, né? Que deu ao Grêmio o título brasileiro da Série B. E eu sei que sempre é complicado, Fortaleza, Sport, Náutico, o Bahia também, né? Então, time nordestino é difícil de enfrentar também. E vamos falar da temporada 2025. O Fortaleza, né, vem esse ano, começou bem, né? Chegou à final do Cearense, né? Mas não conseguiu, infelizmente, o título. Está numa Libertadores, né? Está na fase de oitavas de final. E o Campeonato Brasileiro está na zona de rebaixamento, não vem fazendo um bom campeonato. Eu queria que cada uma desse a sua opinião, né, de como foi, como está sendo e a sua visão do que o Fortaleza pode tirar dessa reta final de temporada 2025. O papo estava tão bom. Para que tocar nesse assunto? Então, ai, meu Deus. Cara, assim, desde o final do ano passado, a gente não vem bem, né? Na verdade, já faz um tempinho mais, estava bem estável, né? Esse ano, a diretoria errou bastante, né? Até surpreendente, porque é o ano do nosso maior orçamento, né? Era o que a gente achou que ia deslanchar de vez, já vinha numa sequência excelente, né? Na Série A, estamos no 7º ano de Série A. Então, assim, foi surpreendente. A gente está até meio em choque ainda, eu acredito, porque nem está entendendo muito bem o que está acontecendo. Então, várias coisas ocorreram aí nos bastidores, né? Teve demissões, teve algumas coisas complicadas, teve contratações equivocadas esse ano, né? Muito dinheiro meio que jogado fora, porque foram tentativas e erros, né? E isso comprometeu muito, né? O elenco não encaixou, como nos outros anos, onde a gente não tinha estrelas, mas o elenco encaixava, o elenco respondia, né? E esse ano a gente está passando por isso, né? Não está encaixando. E aí fica trazendo peça, montando, e o campeonato vai seguindo e a gente vai ficando sem tempo, né, para reação. Então, assim, estamos já com o alerta vermelho, não é mais nem o laranja, né, de atenção, já é o alerta vermelho mesmo. Agora, já estamos passando aí da metade do campeonato, né, estamos exatamente na metade do campeonato, apesar de ter um jogo a menos agora. E a luzinha está acesa, né, a gente sempre, o torcedor, ele sempre acredita, porque é o papel do torcedor, né? Acreditar até o fim e estar junto até o fim. E a torcida do Fortaleza não é diferente, sempre foi assim, né? Na Série C foi assim e sempre vai ser assim. A gente sempre vai acreditar e sempre vai estar lutando até o final. Sem ânimos, né? Para a Libertadores já. A gente não teve um ano de paz ainda para curtir a Libertadores, para falar a verdade, né? Porque todos os anos que a gente está na Libertadores, a gente está mal no brasileiro e tendo que lutar aí no brasileiro, então acaba que não consegue curtir a Libertadores. A gente quer sair dessa situação a todo custo, né? Que é o que vale. Então é isso. Torcer para que as coisas se resolvam aí o mais rápido possível. Agora não tem mais chance para erro. Meu amigo, agora você tocou num ponto, na ferida de todos nós, que realmente o Fortaleza está numa situação difícil. A torcida está aí para apoiar, né? Estamos indo pelo menos todos os jogos, né? Velho casamento, na alegria e na tristeza. Tendo a esperança de que faça pelo menos um bom jogo, que os jogadores tenham raça, joguem até o final, para pelo menos da Libertadores a gente tirar um proveito, né? Porque, e se caso não tire, foco no brasileiro, para a gente sair da zona, porque todo mundo, como a Geise falou, todo mundo está espantado com isso, que o Fortaleza no passado veio um dos melhores e esse ano já está numa zona de rebaixamento, já bem dizer, no meio do ano, no meio da temporada já, e lutando para sair da zona. Espero que haja, né, se caso houver mais contratações, que sejam bem mais assertivas, né?
e que venha para lutar, que é o que a gente precisa. Porque teve contratações erradas, muito dinheiro gasto, realmente. Tem peças que podem ser aproveitadas, que não estão sendo aproveitadas, que já chegaram aqui que tem um ótimo jogo, joga muito bem, está no banco, que ainda não foi dada a oportunidade, ainda não está nem escalado para jogar. E eu espero que o Renato Paiva possa ter uma boa liderança, saia realmente e consiga tirar a gente do sufoco do momento agora. Sem dúvida, a temporada 2025 é uma ferida para o torcedor do Fortaleza, porque eu acho que nem o mais pessimista pensava que fosse ter uma temporada tão ruim. A gente vem de anos muito positivos e até mesmo quando a situação ficou difícil, a gente recuperava, né? A gente melhorava, a gente reagia, mas esse ano parece que tudo está dando errado. Lesões, João Ricardo se machucou e no mesmo jogo o Breno se machucou. Aí, além deles, o Moisés parece que entrou numa caverna e não sai mais. Tivemos o Matheus se machucando, que é uma perda também muito grande, porque foi o nosso melhor reforço. Para mim, o melhor reforço da temporada. E, infelizmente, se lesionou, não sabemos quando retorna, então é mais um problema. Então, assim, as coisas parecem que realmente nada dá certo esse ano. Fracassamos no Cearense, né, porque não conseguimos o título. Copa do Nordeste, fomos eliminados também. E a Libertadores acaba sendo comprometida. Eu acho que a gente tem condições de passar do Vélez, mas diante da circunstância fica difícil. Querendo ou não, a gente fica numa posição de ter que abrir mão da Libertadores. Não, claro que a gente imagina que o time vai tentar o melhor possível, se classificar, até porque rende dinheiro para o clube precisa disso, principalmente pensando em contratações, em tentar oferecer algo melhor. Mas acho que tudo se complica quando o Campeonato Brasileiro está numa situação complicada, né? A gente não consegue encontrar o caminho da vitória, não consegue reagir no campeonato, não consegue sair da zona. Tivemos aí nos últimos jogos diversas oportunidades de sair e não aproveitamos. Então, a situação realmente em 2025 está muito difícil. Mas a gente sabe que é possível, né? Dessa vez a gente não tem um Vojvoda para fazer ser possível, mas vamos acreditar que o Paiva vai conseguir fazer o mesmo feito que o Vojvoda fez, né? Inclusive, para mim, a decisão da saída do Vojvoda foi errada, porque a culpa não era dele, a culpa é do elenco. O elenco é ruim, a diretoria errou demais na temporada. Então, se alguém tem culpa, essa culpa não era do Vojvoda e os últimos jogos estão mostrando isso, né? Porque o elenco não rende, a diretoria não consegue oferecer nada de melhor do que já temos, então estamos nessa situação, né? Mas confiantes e continuaremos presentes, né? Estarei nos próximos jogos e irei até o fim em busca de ver o Fortaleza permanecendo na Série A. Acho que as meninas aí já falaram tudo, todos os erros, e é isso. Então, nosso diferencial mesmo é acreditar. A gente continua acreditando no time, a gente acredita que a gente vai sair dessa zona de rebaixamento, pelo menos que a gente vai se classificar, a gente continua acreditando. A gente sabe que está acontecendo isso, esses erros, essa má fase, mas a gente, torcedor do Fortaleza, sempre acredita que vai sair disso. Fortaleza vem num momento bem difícil mesmo, né? E é bem estranho, né? Tá na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e está nas oitavas de final da Libertadores. A balança parece que não fecha, né? O peso não fecha, então é bem estranho, né? Se comparar com o Grêmio hoje, né? O Grêmio hoje foi eliminado da Sul-Americana, eliminado da Copa do Brasil, não está na zona de rebaixamento, mas está brigando ali, né? Então, pro Grêmio tá o peso certo, né? Tudo embaixo. E o Fortaleza parece que. E eu acho que o Vojvoda fez, né, um baita trabalho no Fortaleza. Eu acho que a Karen falou, né? Eu acho que foi errada a demissão dele. E ele fazia um belo trabalho. Eu queria muito ele, né? Acho que eu já tinha comentado com a Geise na live, se não me engano. Eu queria ele no Grêmio, né? Ele tá livre no mercado aí. O Mano Menezes está ultrapassado, mas o Vojvoda
é o único cara, acho que de cara bom assim, é ele no mercado hoje. O resto é tudo já ultrapassado. Então, o Não Vojvoda aceito fez. ele em nenhum outro clube. Oi? Não aceito ele em nenhum outro clube. Ele vai ter que Ah, ficar esperando para retornar para Fortaleza. daí eu não sei, né? É, é complicado segurar técnico hoje em dia, né? Mas o Vojvoda fez um excelente trabalho e todo mundo viu, né? O Brasil todo viu com bons olhos a sua. a su- É, eu vejo assim também que a torcida sentiu muito, né? Porque pelo trabalho que ele fez e o pai segurou ele até o final, ele entregou o cargo, né? Entregou o cargo, não, tá aqui, da temporada que deu o recesso agora, ele entregou o cargo, mas ninguém fez nada, não, vamos segurar. E na primeira oportunidade que o rapaz, que o Vojvoda voltou, aí já demitiram, acho que por muitos torcedores também, que encheram o saco, foram lá, mas tem que mudar, não sei o quê. E eu acho que foi uma das péssimas decisões, porque era para ter tirado também jogadores, coisas que ainda estão no elenco, que ainda não estão fazendo muita coisa, mas ainda estão no elenco, e foi tirado o Vojvoda, que eu creio que poderia ter feito um trabalho ainda muito melhor, poderia ter tirado, como ele já fez da outra vez, fez, né, também tirou da zona de rebaixamento, foi para as oitavas, então foi uma das piores, eu acho que assim, que os torcedores sentiram muito foi a demissão do Vojvoda. E deixa ele quieto, viu, que ele vai voltar para Fortaleza, viu? Tem calma. O Vojvoda saiu, né? Com aplausos, né? Saiu com festa até, né? Do Fortaleza. Então, né? Com certeza ele irá voltar, sim, em uma outra oportunidade para o Fortaleza. Como você já conhece um pouco do meu trabalho, né? É a parte que está no nome da série, né? Histórias que o futebol conta. E é nessa parte que vocês contam uma história de vocês, vivida no estádio, vivida com a camisa do Fortaleza, uma história pessoal ou não, mas uma história que marcou vocês, né? Então, esse momento é o mais importante de toda a entrevista, né? Que marca e em outros episódios, né? Eu já gravei com o pessoal, as meninas do Palmeiras, São Paulo, do Grêmio, do Inter, do Fluminense, e teve momentos de choro também, né? Tristezas, mas é bacana, sabe, recordar, lembranças são muito importantes. Então, eu queria que vocês, né, trouxessem para essa entrevista uma história que marcou cada uma. Bom, eu acho que uma que me marcou muito, assim, que eu me emocionei muito com Fortaleza, foi o final da temporada de 2024. É o último jogo aqui no Castelão, que teve o mosaico, o Castelão lotado, que foi aquela festa, como Fortaleza sabe fazer, e ver tudo que ele tinha conquistado ali durante aquele período foi emocionante, sabe? Aquela energia do estádio. Gente, a gente, assim, que vai ao estádio já é uma paixão por si só, né? É uma paixão pelo time, a sentir a atmosfera, a galera cantando, gritando, pulando, torcendo ali com amor pelo Fortaleza. E a final da temporada foi o que me emocionou muito, ver assim os jogadores no campo, com o Vojvoda, todo mundo emocionado pelo belo trabalho que tinham feito. Aquilo dali foi bem marcante para mim, fora das vezes também que eu já fui para o estádio sozinha, já cheguei correndo, fui descer do ônibus, acho que ainda saí correndo para pegar o tempo de jogo por conta do engarrafamento. E torcer por Fortaleza, eu acho que é isso, que é emocionante, é uma história que a gente vive, independente de onde esteja, de série, de campeonato, a gente sempre vai estar aqui para apoiar. Minha história com Fortaleza eu preciso destacar principalmente no período da Série C, porque foi onde eu me engajei ainda mais dentro do clube, né? Eu me juntei com algumas amigas, montamos um projeto chamado Guerreiras Tricolores, e a gente buscou ajudar o clube no momento difícil que o clube passava, comprando materiais, do mais básico, como material de enxoval para o espaço onde os jogadores ficavam,
a outros tipos de materiais, como impressora, como materiais para Toinha, né, que é uma figura gigante no nosso clube. E foi um momento muito difícil, de conversas difíceis, né, com a diretoria da época, com o presidente da época. Lembro de uma conversa muito difícil com o Jorge Mota, que foi um dos nossos presidentes, onde ele pedia nosso apoio, pedia nossa colaboração, porque o clube passava realmente uma situação muito difícil, né, período de Série C, os investimentos eram baixos, e eu tentava mobilizar muitas mulheres e outros torcedores para chegar junto e ajudar o clube para a gente sair da Série C. Então, quando lá em 2017, final de 2017, a gente conquista aquele acesso, me veio um filme na cabeça, né, de tudo que a gente passou nos anos de Série C, e chegar naquele momento, sair dali, mas o filme realmente me marcou e refletiu quando a gente jogou a nossa primeira Libertadores. E eu lembro que ali, assistindo aquele jogo, e eu pensando, tudo que a gente passou, e hoje a gente está vivendo uma Libertadores que antes a gente só ficava nos sonhos, né? Eu acho que a maioria dos torcedores, quando viu o Boeck dar uma entrevista aqui para a Unifor, e ele disse que só sairia, só se aposentadoria no Fortaleza quando ele visse Fortaleza na Libertadores, acho que todo mundo pensou que ele estava ficando doido, né? Porque não era algo ali palpável para a gente, mas ele cumpriu o que ele queria, né? Ele sonhou junto com a gente conseguiu chegar lá, né? E conseguir esse feito. E a gente, de lá para cá, vem vivendo momentos muito marcantes, histórias que, sem dúvida, tocam a gente, né, como torcedor. Jogos de Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, títulos locais, e tudo isso vai marcando e deixando a gente feliz de ter superado 8 anos difíceis, mas que trouxe um retorno muito positivo, né? E assim a gente espera permanecer e conquistar coisas maiores, né? Porque a perda do título da Sul-Americana ainda dói, né? Porque a gente merecia aquele título, mas eu acredito muito que vem algo ainda maior para a gente muito em breve. Minha história é mais algo pessoal, né? Como eu disse mais cedo, eu venho de uma família mista. Meu pai, ele torce Ceará, minha família, a maioria torce Ceará. Então, na adolescência, eu não pude ir ao estádio, porque só torce eu e minha mãe. Minha mãe não gosta de estádio. E em 2017, no último ano de Série C, meu pai pegou e disse: Eu vou te levar pro estádio. Mesmo ele torcendo Ceará, ele foi a paisana. E eu também nem tinha nenhuma camisa, nem tinha dinheiro para comprar. E eu fui até de amarelo, ainda eu lembro. E ele me acompanhou. E para mim ali foi muito importante. Ele deixou, tipo, o clubismo dele ali, de torcer Ceará durante toda a vida dele, e me levou ao estádio. Ele e meu sobrinho, que também é fanático pelo Ceará, eles deixaram tudo de lado e me levaram. Então isso foi muito importante para mim. No outro dia, meu pai foi até a loja do Fortaleza junto comigo e comprou uma camisa para mim, porque eu não tinha nenhuma. Então, até hoje, eu tenho essa camisa. Muito legal esse quadro, viu, Lucas? Parabéns aí, né? Vocês faz sempre com os outros times e tal, muito legal mesmo. E assim, é muito, muito bom rever, né, essas histórias aí. E assim, a minha história também é bem pessoal. Meu marido torce Ceará também, né? A minha família mesmo, tipo, irmãos, pai, não torcem nada. Nem de futebol gostam. Eu herdei de todo mundo aí a paixão pelo futebol. Assisto futebol aqui praticamente 24 horas. Estiver passando 24 horas de futebol na TV, 24 horas assistindo futebol. Não só o Fortaleza eu acompanho mais de perto, né? E aí, cara, na final da Sul-Americana, né, eu enlouqueci, cara. Na semifinal mesmo, depois do primeiro jogo contra o Corinthians, né, que foi empate lá, eu comprei a passagem e não queria saber, se não tiver ninguém para ir comigo, eu vou só. Meu marido não quis ir, até chamei, né? Mas ok, é o rival, né? Não tem problema. Mas eu disse, eu vou, e eu comprei a passagem, e ainda ia ter o jogo de volta aqui, né? Contra o Corinthians.
tinha muita chance também de... E eu comprei passagem sem cancelamento, viu? Eu perdi o dinheiro se não fosse, porque saía mais barato, né, e tal. Fui pro estádio lá, torcer... Então, eu fui pro estádio lá, né, torcer na semifinal lá contra o Corinthians. Cara, depois daqueles gols lá do Pikachu, né, foi 2-0 pra gente, que o estádio explodiu ali, eu já tava com a passagem comprada, eu só sabia gritar, eu vou pro Uruguai, eu vou pro Uruguai! Então, assim, foi muito emocionante e realmente fui só. E eu fui de bate e volta. Eu comprei a passagem para ir, cheguei lá no dia do jogo, né? Dormi no aeroporto, em a conexão, né? Entre um voo e outro, dormi no aeroporto. Cheguei lá cansada, já tinha o transfer para ir para o estádio. Assim que eu cheguei, peguei o transfer, fui direto para o estádio. Ele ainda passou lá nos dedinhos lá de Ponta do Oeste, né? Para a galera tirar foto lá com a taça da Sul-Americana, mas foi assim, super rápido. Tirei minha foto lá com a taçazinha e tal, fui para o estádio. E aí, lá eu encontrei alguns amigos, né, daqui, que tinham ido também, fiquei com eles lá e tudo. E, sem dúvida, marcou muito aquela final para mim, né, estar lá e os pênaltis, eles foram batidos exatamente do lado que eu estava ali, né, atrás do gol. Então, eu vi tudo ali de camarote e foi a melhor e a pior sensação, né, que eu passei com Fortaleza. Tipo, tá lá, gente. Sério, não me arrependo de nada, de nada, de nada, de nada. Tá lá, foi incrível, incrível, assim. Eu nunca tinha ido assistir o Fortaleza fora do país, né? Nunca tinha ido e eu fui só e tá lá, ali, vivendo aquele momento, foi para mim até hoje um sentimento assim que eu não consigo nem explicar para vocês, e ao mesmo tempo, né, com a perca lá do pênalti lá do Pedro Augusto, que eu não odeio ele, tá? Eu não odeio o Pedro Augusto, eu já perdoei ele faz tempo, né? Enfim, mas ali foi tipo você tá no céu e ao mesmo tempo você perder o chão, né? E aí eu não tive tempo nem de sofrer. Quando terminou, que o juiz apitou, eu tive que sair correndo, quase que eu perco o transfer de volta para o aeroporto, mas deu tudo certo, voltei na mesma pegada, e foi super cansativo, mas ao mesmo tempo também foi gratificante. Confesso que o meu sentimento foi o mesmo naquela torcida lá que foi receber o time no aeroporto, né? E que deu força para o time e tudo, foi o mesmo. Assim, fomos guerreiros, merecíamos sim ter ganhado aquele título, tivemos muitas oportunidades durante o jogo mesmo de ter ganhado, né? Perdemos alguns gols ali e fomos, na minha opinião, fomos superior ao DU e tivemos azar ali nos pênaltis. Então, assim, marcou muito, dói ainda, né, quando pensa, e ao mesmo tempo a gente fica assim, poxa, vivi uma Série C, eu vivi uma Série C, eu vivi todos os anos a Série C intensamente, eu fui fazer mosaico e o time não passava, então tá ali, gente, foi para mim, assim, o auge, né, e hoje em Libertadores, né, então, assim, esse clube, poxa, o que ele faz de raiva, ele também dá de orgulho pra gente. Histórias emocionantes, né? Essa série é maravilhosa por conta disso, né? Conta as histórias de cada um, histórias pessoais, né? Histórias no estádio, história com a camiseta. A Jéssica, né? Falando da emoção da temporada final de 2024. A Karen lá da Série C contando a história dela, né? Da organização dela ali. A Luana falando do pai dela, né? Mesmo sendo do torcedor do Ceará, levou ela no estádio lá, viu o jogo do Fortaleza. E a Geisa, né, que foi ao Uruguai ver a final da Sul-Americana. Então são histórias emocionantes que só cada um pode contar. Agradecer aqui o convite aceito de cada uma, né? Eu sei que a gente estava tratando já faz tempo, já acho que foi com a Karen e a Geisa, já estava tratando faz mais tempo, né? E a gente não conseguia acertar horários e datas, mas a gente conseguiu fechar. E agora, para finalizar, as considerações finais de cada uma. Bom, meninas, foi um prazer conhecer todas. Lucas, agradeço a oportunidade de falar. É muito interessante o seu projeto. E é isso.
Fortaleza é isso, sempre acreditar, a gente vai aqui continuar acreditando, vamos para todos os jogos. Eu, as meninas, com certeza, em fase ruim, em fase boa, a gente vai estar lá, porque ser Fortaleza é isso. A gente já viveu martírios piores e hoje é só uma fase. Também quero agradecer ao Lucas pelo quadro, né? Desde que ele falou comigo a primeira vez, eu achei super interessante, muito legal. Parabéns, Lucas, pelo seu trabalho. Certeza que você será um grande jornalista esportivo, né? Que dá para perceber que você ama o que faz e tudo. Meninas, prazer demais falar com vocês, conhecer a história de vocês, viu? Quem sabe a gente não se encontra no estágio, né? Pessoalmente. E assim, eu quero dizer que o nosso time, cara, ele é muito resiliente. Um time que passou tanto tempo na Série C e hoje e amanhã vai estar disputando a Libertadores de novo, mais uma vez. É um time resiliente, um time forte, um time aguerrido, né? E a torcida, então, cara, né, é incontestável. A torcida fiel, uma torcida que sempre acredita, que sempre vai estar junto ali do time, né? Não importa o que aconteça, né? Sempre vamos estar lá, lotando o estádio, como sempre fizemos, e cantando. E a gente muitas vezes carrega esse time nas costas, né? Então, assim, é isso, é acreditar, né? A temporada 2025 não tá legal, mas não acabou, né? Não acabou e a gente vai lutar, vamos lá, vamos para o estádio e vai dar tudo certo. Primeiramente, Lucas, muito obrigado pelo convite, tá? Seu projeto tenha muito sucesso. Vamos aí divulgar para crescer essa página, pelos trabalhos que você já fez com as outras meninas também. Muito bacana assistir todos os dois. E é isso, a gente, pelo amor ao Fortaleza, a gente vai apoiar, incentivar, e por onde for, seremos leais ao nosso time de leais, né? E é pra cima, Lion. Bora. Obrigada, Lucas. Prazerzão, meninas. Parabéns, Luca, pelo trabalho. Realmente é um projeto muito bacana de acompanhar e eu desejo que tenha realmente muito sucesso, porque você merece. A gente vê que você é um grande jornalista e que tem um projeto muito interessante, porque principalmente inclui mulheres, né? Então, sem dúvidas, é algo gratificante de participar. E, meninas, prazer realmente em conhecer, que a gente se encontra aí pelo estádio. Fico sempre ali pela Bolsa Nova, então quem for de lá, estou por lá. E eu acredito muito, como as meninas também, que a gente vai conseguir sair dessa, que a gente vai conseguir reagir nessa temporada, escapar dessa situação de rebaixamento. Fortaleza já fez isso antes e a gente acredita no potencial de fazer de novo. E que nesse jogo da Libertadores a gente consiga um bom resultado, né? Mesmo em meio a essa situação ruim. E isso seria a cara do Fortaleza, né? Surpreender em um momento difícil. Então, vamos para esse jogo na expectativa de que vai dar tudo certo e a gente vai ter um resultado positivo. E vamos reagir aí, se Deus quiser, no final do ano. A gente vai estar feliz e aliviado que deu tudo certo e a gente conseguiu permanecer na Série A por mais um ano. A Karen deixou bem claro ali, né? A importância de dar a voz às mulheres também, né? Não é só o homem que entende, como eu falo em todas as séries aqui, os episódios, não é só o homem que entende futebol, as mulheres também entende. É por isso também eu deixo esse espaço para vocês, as mulheres, debater, falar das suas histórias sobre o futebol. Claro que tem momentos que eu gravo com homens, vocês devem ter visto já também, mas também tem as mulheres. E eu sei que vocês têm muitas histórias, entendem muito de futebol também. Então, muito obrigado pela participação novamente e que Deus abençoe vocês.